Olá, meu nome é Alexandre Henrique, irei iniciar as aulas 21 e 22 do curso de Química 4 e a aula dessa semana, o assunto é dupla troca. Bom, o modelo geral é quando você tem um composto iônico, dois compostos iônicos. Aqui você tem um composto A+, com B-, e aqui o C+, C-. Então, eles fazem uma dupla troca. Então, o B se liga com o C, B se liga com o C e o A se liga com o D. Bom, quais são os fatores para que essa reação de dupla troca ocorra? Aqui está uma dica. Sempre que formar um ácido ou uma base mais fraco, essa reação ocorre. Se formar uma base ou um ácido volátil, essa reação ocorre. E se formar um composto menos solúvel, portanto um composto apolar, que sofre uma precipitação, essa reação também tende a acontecer. A gente sabe que quando você pega um ácido com uma base, forma um sal e uma água. Isso a gente tem conhecimento já pelas aulas anteriores. Mas, e se a gente pegar um ácido e um sal, será se ocorre? Se a gente pegar uma base e um sal, será se ocorre? Se pegar um sal e outro sal, será se ocorre também a reação? Então, esta aula é justamente para a gente entender se uma reação tende a acontecer ou se uma reação não vai acontecer. Bom, vou fazer algumas reações, que o melhor dessa aula é fazer reações para a gente entender justamente se ocorre ou não a reação química. Então, eu vou fazer aqui as reações. A primeira reação seria o ácido clorídrico. Então eu vou pegar aqui, reações. Digamos que eu pegue o ácido clorídrico, o HCl, aquoso, mais o carbonato de cálcio, CaCO3. O que é importante fazer? A gente já botar as cargas. A gente sabe que a carga aqui é negativa, aqui é positivo. A gente sabe que o ácido carbônico vem de a gente sabe que o carbonato vem de um ácido carbônico, portanto libera 2H+, aqui é 2. Não, aqui é menos 2, aqui é mais 2, aqui é o hidróxido de cálcio, que libera duas hidroxilas. Então aqui a gente já tem as cargas. O que isso poderia formar? Poderia formar, vai ter que pegar o H+, e se ligar com o CO3, que é o carbonato. Então ia ficar, primeiramente, o HCO3 menos 2. E aqui é mais 1. Então passa em cruzes, vai ficar, passando em cruz, menos 2, vai ficar H2CO3 mais o ClCa, o cloreto, vai ficar o cloreto de cálcio. Então vai ficar o Ca mais 2, Cl menos. Então o 2 vai passar em cruzes para lá, então vai ficar 2 aqui, Bom, por que essa reação vai acontecer? Porque o ácido carbônico ele é instável, então ele se quebra, então ele tem uma instabilidade com que faz com que ele se quebre em 2H+, ou melhor, ele vai se quebrar em CO2 mais água. Então, como vai formar um gás, vai formar um gás volátil. Então, e ele é um gás, ele é um ácido instável, essa reação tende a acontecer sim. Além de ser um ácido fraco, não é um ácido forte, porque 3 menos 2 dá 1, é um ácido fraco. Bom, então essa reação tende a acontecer sim. Vamos para a segunda reação. A segunda reação seria o NaOH. Perceba que aqui, pessoal, me desculpe, tem 2Cl e 2H+, então essa multiplicação tem que multiplicar por 2 aqui, ok? Para isso ficar estequiometricamente certo. Então vamos aqui, tem o hidróxido de sódio mais o sulfato de cobre. Bom, aqui o OH vai ficar menos 1, e aqui vai mais 1. E o sulfato de cobre vem do ácido fúrico, que libera 2H+. Então, ele aqui é menos 2 e o cobre é mais 2, que é da família 2A. Bom, então vai ocorrer uma reação entre o OH, vai se juntar ao cobre,
e o Na+, que é o sódio, se juntar com sulfato. Então vai ficar o Na+, Na+ com o sulfato, aqui é 2, então o Na+ vai passar para cá, vai ficar 2Na+, SO4, mais o cobre, o hidróxido de cobre, então vai ficar o hidróxido de cobre. Aqui é mais 2, vai passar aqui para cá em cruz, vai ficar o sulfato de cobre. Bom, o que tem aí de diferente? O que é interessante? Por que essa reação vai ocorrer? Primeiro é porque esse sal aqui é solúvel, então pela baixa solubilidade não vai ocorrer. Você lembra que todos os sulfatos são solúveis e todos os sais que tem o elemento da família 1A também é solúvel. Então, pela solubilidade do sulfato de sódio não é. Mas isso aqui é uma base fraca. Então, ocorre porque isso aqui é uma base fraca. Então, vai ocorrer essa reação de dupla troca justamente porque ali é uma base fraca. Bom, vamos para mais uma reação. A terceira reação, o terceiro exemplo, seria esse exemplo aqui, ó. O chumbo com o ácido acético, CH3, CO2. Então, o chumbo é mais 2, o ácido acético é menos 1, por isso que ele está multiplicado por 2. Mais o sal Ki. Esse sal seria o iodeto de potássio. Bom, aqui é negativo e aqui é positivo. Ok, todo iodeto é solúvel. Então, aqui o negativo ia se ligar com o positivo, e o positivo ia ligar com o iodo. Então, ia ficar o K ligado ao ácido acético, HC3, CO, que é menos 1. Então, se é menos 1, ele tem que passar aqui. Então, menos 1 fica mais 1, tá certo. 2. Não. Tá menos 1 mais 1, tá neutro. Mais o chumbo com o iodeto. O iodo, sendo que o iodo é menos 1 e o chumbo é mais 2, então fica 2 iodo. Para ter 2 aqui, você precisa multiplicar isso aqui por 2 e multiplicar isso aqui por 2. Por quê? Porque aqui tem 2 e aqui precisa de 2, então você vai ter que multiplicar o potássio por 2. Então tá aí a reação. Por que essa reação ia acontecer? Porque o chumbo ligado ao iodo, ele ocorre uma precipitação, porque isso aqui é insolúvel. Então ocorre uma precipitação. Então essa reação, essa dupla troca iria ocorrer. Eu dei para os 3 exemplos. Um por volatilidade, o outro por formar uma base fraca, e o terceiro exemplo seria justamente pela insolubilidade, menos solúvel. Então ia formar um precipitado, então essa reação de dupla troca ia ocorrer. Bom, em questão de volatilidade, eu vou falar os gases, os ácidos que são mais voláteis para a gente decorar. Os ácidos em geral, então aqui a volatilidade, a gente não se esquecer, volatilidade. Bom, a volatilidade dos ácidos, em geral, são voláteis. Então, por isso que a maioria dos ácidos reagem. Mas tem 2 que são fixos, o HSO4 e o H3PO4. O ácido sulfúrico e o ácido fosfórico. Esses 2 aqui são fixos. Eles não são voláteis. E as bases? As bases, você tem que, em geral, são fixas.
mas tem duas que são voláteis. O NH4OH. Essa daqui é volátil. Amônia, né? Volátil. Então fica aí a dica. A maioria dos ácidos são voláteis, dois são fixos, o ácido sulfúrico e o ácido fosfórico. Para as bases, em geral são todas fixas, mas tem uma que é volátil, que é o NH4OH, que é a amônia. Bom, vamos agora para a solubilidade. Solubilidade dos sais. Solubilidade dos sais. O que é importante falar da solubilidade dos sais? Primeiro, eu peço para você, vá no YouTube e procura a musiquinha da solubilidade dos sais. Porque se você decorar elas, vai ser fantástico. Mas aqui eu vou colocar aqui toda a família 1A, todo o sal formado da família 1A, NH4, mais, formado com, multiplicado, somado com a amônia, e o nitrato e o acetato, qualquer elemento que seja um sal que tenha nitrato, acetato, amônia, ou seja, da família 1A, são solúveis. Ok? E vou apagar isso aqui e vou colocar agora os insolúveis. Os insolúveis são o CaCO3, o carbonato de cálcio, é insolúvel. O sulfato de cálcio também é insolúvel. O fosfato de cálcio também é insolúvel. Esse aqui também é insolúvel. E esse daqui também é insolúvel. Esse aqui eu não sei se é o bário, é o carbonato de bário, sulfato de bário. Esse e o chumbo. Então a prata e o chumbo com cloreto, brometo e iodeto. Esses todos são insolúveis. Então, se formar carbonato de cálcio, sulfato de cálcio, fosfato de cálcio, carbonato de bário, sulfato de bário, são sais insolúveis, portanto a reação tende a acontecer de dupla troca. Ok? Então a aula de hoje fica aqui. Eu peço a você, gentilmente, que escute a música de solubilidade, que assim você consegue decorá-la e fica mais fácil para você entender. Ok? Então deixa o like, compartilha e até a próxima aula. Tchau, tchau!